Você certamente já ouviu falar no nome Luiz Barsi Filho. O maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil. Eu estava vendo um vídeo de uma entrevista dele e achei muito interessante, é claro. Ele é uma referência para todo mundo que gosta de investimento, que pensa em viver de dividendos. E vendo essa entrevista, eu resolvi conversar com o Pedro para a gente gravar um vídeo aqui para o canal, para falar justamente de 6 pontos, 6 tópicos dessa entrevista que eu achei muito relevante para a gente abordar com vocês, porque eu acredito que são pontos que podem melhorar a vida de todos nós que queremos encontrar, alcançar a liberdade e independência financeira. Então, se vocês estão em busca de liberdade e independência financeira, eu vou passar para vocês agora, eu e o Pedro, 6 dessas lições que eu extraí de uma entrevista do Luiz Barsi Filho, o Barsi, porque ele, sem nenhuma dúvida, é uma referência para todos nós investidores, especialmente para quem pensa no longo prazo, como nós aqui do canal. E tem que seguir todas as dicas, hein? É importante para alcançar o sucesso financeiro, seguir todas as dicas, os ensinamentos dele. A primeira dessas dicas, ou o primeiro ensinamento, quando ele fala na entrevista, ele fala sobre o conceito de riqueza. O que é o conceito de riqueza, né, para ele? Ele diz que rico é quem se contenta com o que tem. Rico é quem se contenta com o que E tem. o pobre é o que sempre quer mais coisas, ele sempre quer mais coisas. Exatamente, e aí o Barsi diz que ele se considera pobre, por quê? Ele sempre quer mais. Porque ele sempre quer mais e ele acredita que foi justamente esse pensamento e esse comportamento Fez ele se tornar o que ele é hoje. Que esse pensamento, esse comportamento fizeram que ele chegasse onde ele chegou, fizeram com que ele se tornasse a pessoa que ele se tornou hoje, né? Então ele diz também que ele acredita que continuando pensando dessa forma, agindo dessa forma como pobre, ele vai chegar muito mais longe. Então preste atenção nos ensinamentos do Barsi, hein? Essa é a primeira dica. Depois, o Barsi fala na entrevista sobre exorcizar o patrimônio, né? Porque a gente tem essa preocupação de estar sempre olhando para o patrimônio e surge uma preocupação muito grande quando, por exemplo, a gente vê que as ações, o preço das ações que a gente tem no patrimônio, na nossa carteira, caiu. Muitas pessoas veem, não, o preço está caindo, vou vender essa ação, e está só tendo prejuízo, porque compra ação no topo e vende lá embaixo, no fundo, né? E aí tem prejuízo. E aí o Barsi comenta que em algum momento o patrimônio dele chegou a ser de 5 bilhões, depois caiu para 4 bilhões, e aí as pessoas diziam assim, ó, nossa, você perdeu 1 bilhão, e ele disse, eu não perdi nada. Ele falou que se ele tivesse perdido é porque ele tinha vendido. Ele disse, eu não vendi nada, então eu não perdi nada, eu continuo tendo as mesmas ações. Ele continua ganhando os dividendos. Continua ganhando os dividendos e ele aproveita essas quedas das ações para quê, Pepe? Para comprar mais ações. Para comprar mais ações e ganhar mais dividendos, né? Então ele costuma dizer o seguinte, já vi em várias entrevistas e nessa também ele falou, que você não tem que ser um especulador, né? Quem compra e fica preocupado com o patrimônio, com a queda das ações, porque às vezes compra ações que não são boas também, tem que ser lembrado disso, né? Mas esse é o especulador. O investidor, ele investe na empresa, compra a empresa e quando ele vê que as ações estão caindo, ele compra mais. Ele aproveita esse momento para comprar mais ações. Quanto mais ações ele tiver, mais dividendos. Não é isso? Depois, o Barsi conta na entrevista qual foi o projeto que ele elaborou. Ele disse que pensou assim, ó, o que um cidadão precisa para se aposentar? Tem que pagar 30 anos nas CSN. Não, ele disse assim, não, eu vou ter que pagar 30 anos para o INSS. Eu sempre confundo esse nome. É o INSS. Aí ele pensou assim, bom, se eu vou ter que pagar 30 anos, isso ele falando talvez da época em que ele começou o projeto dele, né? Se eu vou ter que pagar por 30 anos um valor para o INSS para me aposentar, eu vou contribuir comigo mesmo. E aí ele elaborou um plano, um projeto, em que ele contribuiria com ele mesmo comprando 1000 ações por mês. Todos os meses ele compraria 1000 ações por 30 anos. E quando ele passou 8 anos, ele percebeu
que ele não ia mais precisar tirar o dinheiro dele mesmo. Os dividendos já estavam sendo suficientes para ele conseguir comprar as 1000 ações sem tirar o dinheiro do bolso dele. É isso aí que foi incrível, né? Porque ele percebeu que no 8º ano, então com 8 anos, o que ele estava recebendo de dividendos já era suficiente para continuar o projeto dele sem que ele precisasse botar mais dinheiro. É claro que ele deve ter colocado mais dinheiro para conseguir acumular mais ações e ganhar mais dividendos e, enfim, né, fazer com que os juros compostos trabalhassem a mágica dos juros compostos, o efeito bola de neve, né, agindo aí no patrimônio dele. Então, isso eu também achei muito interessante, o fato de que com 8 anos ele já perceber que os rendimentos dele eram suficientes para continuar os aportes sem que ele precisasse tirar mais dinheiro do bolso. Achei muito legal essa história que ele contou. Depois, como 4ª lição, o Barsi conta na entrevista que a gente precisa aprender a dominar, educar, administrar o nosso ego, porque o ego afunda a pessoa. Por exemplo, eu vou comprar um carro para as pessoas verem que eu tô com bastante dinheiro, que eu tenho um carrão. Não, isso daí só te atrapalha. Exatamente. As pessoas querem que a gente se vista ou que a gente haja como elas gostariam que a gente se vestisse ou como a gente agisse, né? E aí o Barsi conta na entrevista que ele se veste como ele quer se vestir. Ele age como ele quer agir, sem se preocupar com as pessoas, né? Porque às vezes esse desejo de querer agradar aos outros faz com que a gente não tenha um bom resultado financeiramente falando. O consumismo, né, o imediatismo, às vezes querer comprar alguma coisa para mostrar, que vai fazer com que a gente possa mostrar para os outros que a gente tem aquilo ali. Que muitas pessoas também vai fazer assim, vai parcelar em sei lá quantas vezes porque não tem dinheiro suficiente, vai ficar endividado. E só para poder mostrar para as pessoas que ela tem algo. Exatamente. Então, o ego afunda a pessoa e, de acordo com o Barsi, eu concordo com ele, a gente tem que aprender a dominar, educar, administrar o nosso ego. Seguindo, 5ª lição. O Barsi fala que a gente tem que se livrar dessa cultura do imediatismo. Ele diz que ele não age por impulso, né? Ele sempre estuda muito, pensa muito antes de tomar uma decisão. Ele faz assim, quero comprar alguma coisa. Não, ele nunca compra direto. Ele sempre vai, vou comprar isso aqui agora. Não, ele sempre compra depois de um tempo. Por exemplo, ele estuda o negócio para ver se vale a pena, para ver se ele não vai ter prejuízo, para ver se ele realmente vai aproveitar para comprar. É isso aí. Vou estudar e depois eu decido se vale a pena comprar ou não. E aí, por fim, ele fala na entrevista sobre uma palavra, uma expressão que é usada pelo Warren Buffett, que é o patrocinator. E ele diz, eu não sou um patrocinator. O que é o patrocinator? É aquele que patrocina, né, por exemplo, empresas. Ele cita um exemplo assim, por que eu vou gastar $500 mil numa Porsche, num carro Porsche? Eu vou os $500 mil para a conta dos donos da empresa da Porsche. Isso. E se mas ele prefere ter os $500 mil no bolso dele do que deixar no bolso de outra pessoa. Ele diz assim, melhor os $500 mil na minha conta do que na conta da Porsche, né? E eu acho que faz muito sentido isso também. Né? A gente tem que preservar o nosso dinheirinho. Exatamente, o dinheirinho tão suado que a gente batalha tanto para conseguir, né, Pepe? Uhum. Então, essas foram as 6 lições que eu extraí dessa entrevista que eu vi do Barsi. O Barsi é uma referência, eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção nas coisas que ele fala. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? No link, na descrição do vídeo aqui nós deixamos um link para um livro do Barsi, que conta sobre a história dele, que se vocês tiverem a curiosidade, quiserem dar uma olhadinha, é só conferir na descrição, tem um link aí pro livro dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê num próximo. Grande abraço e até mais!